dia, meus queridos, bom dia, minhas queridas. Estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor, dia maravilhoso. Olha, eu estou falando de Juiz de Fora, Minas Gerais. E você, de onde que você está falando? Vamos interagir aqui? Nós temos pessoas aqui da mesma cidade, nós temos pessoas do mesmo estado, mas temos pessoas de lugares diferentes, inclusive a pastora Milka, que já está conosco aqui. Olha que gracinha, gente. Gente, se vocês soubessem como que a agenda da pastora é cheia, como que ela tem muita coisa para fazer e mesmo assim ela abriu um espaço na sua agenda para estar conosco. Ah, sabe o que eu acho que você faria? Sairia convidando todo mundo para estar aqui conosco, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Olha, Neusdildo está falando do Rio de Janeiro. E você vai falando para mim aí, na medida que vocês forem entrando, uma alegria, uma satisfação muito grande. Vocês sabem que a gente às vezes tem um probleminha na hora da entrega, porque está acontecendo, mas ó, nós estamos juntas aí nesse propósito e nós vamos mandar mesmo para as nossas amigas, porque a gente quer que todas elas venham aqui aprender ainda mais a sermos mulheres. Mas como eu digo, essa live não é feminina nem feminista, então nós queremos que todos, homens, mulheres, jovens, adultos e crianças, venham aprender a buscar mais essa sabedoria que só vem do alto, que só vem de Deus, né? Então o que eu posso fazer é encaminhar o que você pode fazer isso e juntos nós vamos. Mas a gente sabe que essa live vai ficar salva no nosso canal no YouTube depois, então o que vai acontecer? Com certeza, como já tem acontecido, muitas vidas serão transformadas, impactados pela palavra do Senhor. Bom dia, Larissa. Deus continue te abençoando. Gente, nós já vamos orar, porque eu tenho certeza que a pastora Milka tem muito a nos ensinar nesta manhã. Então nós já vamos fazer uma oração e vamos chamar a pastora Milka. Lá tem uma diferença de horário, mas ela não viu nada disso e ela está aqui conosco, já está conosco. Bom dia, Flávia! Então vamos falar com Jesus? Oh, meu amigo de todos os dias, meu amigo de todas as horas, meu Jesus Cristo, como é bom acordar e sentir a batida do nosso coração pulsando fortemente pelo Senhor. Como é bom nós sentimos na nossa carne, sentimos no nosso espírito esta necessidade de sermos melhores a cada dia, de sermos realmente como a luz da aurora que vai brilhando. Senhor, muito obrigada por todas aquelas vidas que já estão conosco, aquelas que entrarão depois, aquelas que vão ouvir depois, lá no nosso canal no YouTube. Não importa, meu Deus, mas como eu digo sempre, aonde a tua palavra chegar, com certeza chega transformação, chega cura, chega libertação, chega o renovo, chega a esperança. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor já está aqui, nós sentimos o Senhor no nosso meio e por isso nós te louvamos e te agradecemos. Amém, glórias a Deus. Bom dia, Gisele. Bom dia, Maria Cândida. A Maria Cândida, eu sei que ela está falando de Goiânia. A Gil está falando daqui de Juiz de Fora. Ó, quem eu conheço, eu vou falando. Bom dia, Cidinha, minha amiga querida. Além de ser minha amiga, ela é minha prima linda. Bom dia, Lu. A Lu está em processo de viagem. Olha só. Ô, Cidinha, muito obrigada. Pastora Milka, manda para mim um oi aí. Já pode mandar o convite, nós já vamos entrar. Ah, Cidinha, você que é muita bênção na minha vida, sempre foi. Gente, a Cidinha mora em outra cidade, lá em Rio Pomba. E eu amava passar as férias na casa da Cidinha quando criança, era muito bom. Sempre foram dias de muita alegria, de muita harmonia. Então sempre foi bênção nas nossas vidas. Bom dia, Luciana também está conosco. A Luciana, eu ainda não sei de onde ela está falando. Fala pra gente, pastora Milka, eu mandei o convite. Gente, vamos orar para tudo dar certo. Tem dia que não dá, tem acontecido isso. Mas aí vocês já sabem que eu tenho o meu auxiliar aqui maravilhoso. Eu vou vendo por aqui e a gente faz. Pastora Milka, bom dia, querida. Bom dia, querida. Tudo bem?
Gente, aqui não é nada cedo. Cedo tá lá porque é 1 hora antes. Uma hora de diferença. Eu tô muito congestionada. A voz, como é que tá? Já estão uns 2 dias assim, mas né? Eu tô com um pouquinho de sinusite, enfim. E aí, a mudança de clima aqui, que nós estamos realmente, ó, tô já com minha blusinha de frio, tô sabendo que aí no Brasil tá muito quente, muito calor em muitas regiões, mas aqui É, a gente já tá, entramos agora no outono, estou falando diretamente de Filadélfia, nos Estados Unidos, então o corpo sofre essas é mudanças. verdade, sente. Gente, olha só. A pastora Milka não tem muito tempo que ela já esteve numa live conosco. Essa live já está salva lá. Pastora Milka, o povo de Juiz de Fora te chamou. Você tem que vir Ah, no Brasil, mas não é só no Brasil. Você tem que vir aqui na minha terra. eu não conheço Minas Gerais, realmente, preciso, preciso. Nós vamos marcar. Gente, deixa eu fazer uma rápida apresentação. Eu não consigo falar tudo da pastora Milka, porque ela é muito dinâmica. A gente que está acompanhando ela, então a gente vê a correria dela. Olha só, eu quero convidar você, do lado do ao vivo aqui no Instagram, para quem está comigo ao vivo aqui, tem uma setinha, clica lá, vai aparecer o nome Sim. da pastora Milka. Já põe para se inscrever, para começar a seguir. Já põe ali. Pode confiar em mim. Depois você vai lá para ver, acompanhar o Dá uma perfil dela. pecada, né? Conferir lá do que eu falo. Gente, é muito bacana. Ela fala, pastora Milk, eu dei uma palestra há 15 dias e eu usei muito do que você falou. Que Foram bênção, ensinamentos missionário. maravilhosos. Eu falei sobre o comportamento feminino na igreja cristã, na verdade, da sociedade, porque a gente não vive só na igreja. Então a Verdade. gente tem que falar como um todo. E foi assim muito gratificante para mim poder aprender com você. Eu tenho certeza que muitas pessoas aprenderam, porque é de uma forma leve, gente. É de Amém, uma amém. forma suave, sem agredir, sabe? Não precisa disso. E essa live teve uma repercussão muito grande. Glórias a Deus por Glória isso, ao porque o Pai. povo entendeu. E a pastora Mil, que ela é pastora, né? Ela já falou, ela está lá na Sim, Filadélfia, nos sim. Estados Unidos. Ela é mãe, ela é esposa, ela é pastora, ela tem as suas atividades pessoais, ela tem esse compromisso de preparar um vídeo bacana, uma paródia. Não é fácil, não nasce assim. Ela tem todo um processo. E mesmo assim, gente, olha como é que ela ama vocês. Olha como é que ela me ama. Ah, Olha como é que ela ama a sim, obra de sim, Deus. sim, Eu sim, falo sim. que é isso. Ela é uma mulher que veio para o reino. E ela abriu um espaço na sua agenda. Ela teve que mudar algumas coisas, né, pastora? Ai, Mas Deus, vai conseguiu. reviravolta aqui, vai estar dando certo. Ontem já era tarde. Eu falei para ela assim, pastora, o que é que a senhora vai fazer? Ela, do meu jeito. Do meu jeito, dei meus É pulos porque ela, aqui. é porque ela entende, gente, que nós não temos nada, ouro nem prata, mas o Deus que a chamou, a sustenta, a Verdade, capacita e verdade. ele cuida, né? Então, pastora Milka, muito obrigada pelo Amém. carinho, tá? Amém. Eu que Mesmo. agradeço, eu que agradeço. É um prazer estar aqui, ainda mais nesse propósito que o Senhor colocou no seu coração. Eu, principalmente com Provérbios, quem me acompanha, quem segue a minha jornada, sabe que eu tento realmente com as crianças, falo, o caminho da escola é a jornada de Provérbios. Então a gente vai lendo, a gente vai discutindo, então faz parte da minha vida, né? Não é algo que é distinto, que é deslocado. Então, quando você fez a proposta, eu falei, nossa, é algo que eu carrego, é algo que eu acredito, né? E é algo que o próprio Deus deseja que nós encontremos essa sabedoria que ele é essa própria sabedoria, né? Então, nós estamos em busca dele, em busca do coração dele. Então, é por isso que eu estou aqui, é um prazer, eu agradeço de coração mesmo esse convite. Ah, eu que agradeço. Gente, eu esqueci ainda de dizer que ela é escritora. Não tem muito tempo, ela lançou um livro lindo em Verdade, gente, estou parceria, né, vivendo. Sueli? Eu quero Uau, que yeah. Eu quero que esse livro chegue aqui em Juiz de Fora. Antes mesmo Já, desse ano chegar já aqui, chegou vai em chegar. BH, já tem algumas cidades de Minas Gerais que já está aí. Se você quer adquirir, vai lá no meu perfil, link está lá na minha bio. Entrega, pronta entrega, já está aí no Brasil disponível para todo o Brasil, frete incluso. Então, quem tiver interesse, só clicar lá e adquirir. Amém. Que coisa boa. Tatiana disse que a pastora Milka é uma benção, aprendeu muito com ela e Nossa, é isso, ela é realmente uma benção. Tati. Gente, eu vou falar para vocês, Deus que faz essas conexões e Deus Verdade. está nos permitindo nesta manhã. Então,
A gente sabe que ela tem muito aqui para agregar conosco, para nos ensinar através do Senhor, né? Não é ela, Uhum. mas através do Senhor, é a palavra de Deus. E eu Amém. tenho certeza que vai falar aos nossos corações. Então, o que que eu quero pedir para você? Primeiro, eu quero pedir que eu vi que um monte de gente bonita entrou aí. Eu quero que vocês comecem a nos seguir aqui, porque nós já estamos. Hoje nós vamos falar Provérbios 23. Alguém, por favor, escreva para mim para eu salvar aqui. Provérbios 23. E nós vamos até o 31. Então, se você se inscrever aqui, começar a nos seguir, o que, que vai acontecer? Todos os dias você vai poder acompanhar. Ah, mas eu perdi, irmã Valéria, eu perdi as outras. Tá tudo salvo lá no YouTube, inclusive essa também vai ficar. Então eu quero que você vá aí interagindo, porque agora nós vamos ler e vamos entrar na Amém. meditação. E eu não interrompo mais, porque a gente vai deixar realmente a palavra aqui falar os nossos corações. Obrigada, Ana. Já fixei aqui. Então, se você puder, abrir a sua Bíblia. Se não puder, fique ligadinho, abra o seu coração, sua mente, deixa Deus falar conosco. Então, diz assim, em Provérbios 23. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs Uhum. diante, e põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobice os seus manjares gostosos, que são pão de mentiras. Não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura fitarás os teus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso te fará asas e voará ao céu como águia. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos, porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Vomitarias o bocado que comestes e perderias as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não remova os limites antigos, nem entre nas verdades dos órfãos, porque o seu Redentor é forte, ele pleiteará a sua causa contra ti. Aplica disciplina a teu coração e os teus ouvidos as palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque, fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu as fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio, e exultarão os meus rins quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, ser no temor do Senhor todo dia, porque deveras a um fim bom. Não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer os vestidos roucos. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozijem-se a que te gerou. Dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha. Também ela, como um salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como uma cobra e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará
perversidades. E serás como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Pastora Milka, fique à vontade, minha amada. Amém, amém. Um provérbio bem completo, né? Nos tópicos, porque a gente vê que ele é bem abrangente, ele não fala só de um tópico. Na verdade, nenhum provérbio. Todos eles, a gente consegue ver que o desejo do coração mesmo deste aqui do proverbista é que a gente alcance mesmo essa sabedoria, não só em uma área, para que a nossa vida realmente seja completa e tenha essa plenitude. Então, quando ele escreve realmente com vários temas, vários tópicos. E esse aqui, o Provérbios 23, ouvindo, a senhora leu numa versão, se eu não me engano, é Almeida Corrigida? Eu estou na NVI. Isso, Almeida isso, Corrigida, né? Isso, algumas isso. palavrinhas. Depois eu estudando o texto, eu estava vendo e fez sentido aí o que a senhora está lendo, imaginei que fosse Almeida. Então, eu até anotei alguns pontos aqui. No geral, a gente vai dar uma pincelada que eu acho que é um provérbio que realmente traz muita direção, traz muita claridade. E se fosse resumir uma palavra, eu achei tão interessante, e imagino que não foi proposital, que encaixou de eu ter na agenda esse dia, mas Não, eu lendo, eu falei, gente, que Jesuscidência, que Cristocidência, porque tudo aqui se resume em uma palavra, tá? Não é um tópico, são vários tópicos. Aqui nós vamos aprender um pouquinho sobre riqueza, sobre relacionamento, sobre disciplina, né? Correção de pai para com filho. Porém, qual seria uma palavra-chave do Provérbios 23? E eu poderia dizer para você, sem sombra de dúvida, sem medo, que seria a moderação. Seria o equilíbrio. E por que você está falando isso, Milka? Que tem a ver com você? Porque o tema que eu abordo, né, no Instagram fala sobre esse autocontrole. Nós estamos falando disso. Às vezes a gente não para pensar no autocontrole com as nossas emoções, com as nossas finanças, com o assunto que ele vai tratar aqui, que a gente quase não fala muito dele, que é sobre a glutonaria, sobre a forma que a gente se dá o prazer da carne, se dá o prazer do apetite de uma forma, às vezes, desgovernada. E o interesse do Senhor é que a gente tenha esse equilíbrio, que a gente tenha essa moderação em tudo. Não somente em aspectos, como a gente estava falando do tema que eu abordo, da vestimenta. Realmente precisamos ser discretos, precisamos haver esse autocontrole, esse governo, né? Esse autogoverno interior da nossa carne. Mas por que não termos esse autocontrole também com aquilo que nós ingerimos, com aquilo que nós comemos, com o nosso tempo, com a própria disciplina? Então, nós vamos ver aqui, eu dividi por partes, a gente vai falando conforme aqui o tempo, e eu espero que, de alguma forma, você receba, que você pegue uma porção para você. Normalmente, como o Provérbios é grande e é extenso, o que eu costumo fazer durante o mês, né? Eu pego aquele Provérbios e aí eu foco ali em 2, 3 versículos. Assim que eu faço com as crianças. Aí, quando for no outro mês, eu já pego uma porção mais de baixo, porque é muito conteúdo. Ou seja, não queira comer tudo de uma vez, que você não vai receber. É muita informação. Então, nós vamos aqui por tópicos, tá? Eu coloquei aqui que esse resumo aqui, no caso, né? Um resumo, a gente vai ver os perigos da riqueza, o valor da sabedoria, a importância da disciplina. É uma palavra que a gente quer, muitas vezes, fugir, não quer viver, aceitar a disciplina, mas é necessário, né? E o valor do relacionamento saudável. Nós vamos ver que são esses temas que aqui em Provérbios 23, à medida que a missionária foi lendo, é sobre isso que a gente vai estudar um pouquinho, tá? A Nós senhora vamos pode começar. repetir, pastora, Oi? por favor? Oi? Repete para a gente os Ah, tópicos. tá. Os perigos da riqueza, que nós vamos entender aqui. Ele vai falar, ele vai divertir um pouco sobre o amor, né? O dinheiro, a riqueza. O valor da sabedoria, ou seja, quem alcança essa sabedoria consegue tomar boas decisões de acordo com o coração de Deus, de acordo com os desígnios, né, do Senhor. A importância da disciplina, ou seja, é necessária. A disciplina é necessária para o nosso desenvolvimento. Não tem como a gente viver
sem ela. O primeiro a nos corrigir é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. E o valor dos relacionamentos. Nós vamos saudáveis. A gente vai ver que sempre o Senhor tem esse desejo de nos conduzir em sabedoria e escolher as pessoas com quem caminhamos, com quem andamos, não é verdade? Então, olha lá, vamos lá, essa primeira parte que seria o versículo 1 é o versículo 3. Como eu disse, eu estou lendo da NVI. Então ele já começa falando sobre refeição, sobre comida, fazendo aqui um contexto de um cortesão estar diante de um governante, diante de uma autoridade. Ou seja, a mesa revela muito. A mesa revela muito sobre quem nós somos, sobre as nossas decisões, sobre o que nós realmente, como nós vemos a vida. E ele coloca aqui, no caso, eu até coloquei assim, ó, pode parecer uma coisa banal, mas jantar na verdade, uma oportunidade para as pessoas manifestarem seu autocontrole. Uma coisa é a gente fazer isso na frente de outras pessoas, né? Como aqui existe uma mesa preparada. Outras coisas é você ter esse autocontrole consigo mesmo, independente de quem vai estar ao seu lado. Porque é muito fácil, às vezes, diante de uma autoridade, portarmos de uma maneira. E sendo que, na realidade, a gente não é isso. Já viu aquela, diz que tem aquela brincadeira, né, do casal, quando o homem vai atrás da menina, vê aquela menina tão singela, tão bonitinha, mas não imagina que come igual pedreiro, né? Não é assim? Não tem aí. Ou seja, às vezes essa aparência, né? O que está querendo dizer aqui é justamente isso. Quando você estiver ali na mesa de um governante, de um rei, fique atento, porque aquela iguaria, o que está sendo posto ali, na verdade, pode ser algo simplesmente para te tragar. Pode ser uma oportunidade para provar onde está o teu coração. E ele está dizendo, e aí ele já fala assim, ó, encoste a sua face, a faca, né, a sua própria garganta. Parece ser uma coisa assim, como assim? Vou pegar uma faca e vou colocar na minha garganta? Eu não sei se vocês lembram de um outro texto que é bem semelhante a isso. Quando Jesus disse, se o teu olho te fizer pecar, o que tem que fazer? Arranque-o. Arranque-o. Ou seja, faça alguma coisa, seja enfático em você tomar um posicionamento. Seja enfático. E aqui está dizendo assim, ó, eu até anotei isso aqui, grifei isso aqui. Os nossos apetites não podem nos controlar. E é tão difícil, por quê? Porque o apetite está ligado com o nosso emocional. Muitas mulheres estão aqui e sabem disso. Sabe quando nós estamos na TPM, sabe quando às vezes a gente está numa crise de ansiedade. Né? Não que os homens não tenham, mas eu estou dizendo assim, que mulher parece que ela é muito mais sensível, ela tende a isso. E o que o Senhor está nos dizendo aqui é trazer de uma certa forma, chamar a atenção. Porque sentar à mesa hoje, o que significa sentar à mesa hoje de uma autoridade para você, de um governante para você? Né? Pode ser a mesa diante de propostas, pode ser diante de alianças que não são para você fazer. São mesas, muitas das vezes, preparadas, que não é para você sentar e desfrutar como o mundo fosse acabar. E você não controla, você não coloca esse autogoverno. Então, quando o proverbista diz, ó, encoste a faca, a sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Por quê? Você vai ter que aprender a discernir por que você está naquele ambiente, por que você está sentado ali, porque as mesas conectam. E muitas das vezes a gente não dá esse valor. A gente prepara a mesa, a gente recebe pessoas, mas nós também vamos à mesa de pessoas. E o que o Espírito está dizendo para mim, para você, é isso. Se atente. Que aquilo onde você estiver, o tempo que você estiver e com quem você estiver, seja realmente regado dessa sabedoria vinda do alto. Porque senão, pode ser simplesmente uma emboscada. Uma emboscada de quê? De uma forma tão, vamos dizer, simples, você está ali comendo e você começa a esbanjar. E sabe o que quando fala de governo, fala de autoridade aqui, é algo muito interessante, que me chama muita atenção. Se o governador, ou se essa autoridade, vê que você não consegue controlar algo que está dentro de você, como é que ele vai confiar algo maior? Como é que ele vai confiar algo na sua vida? Né? Como
ali um cortesão, como um copeiro, como seja o que for. Vocês entendem que o ponto aqui é dizer assim, tenha essa consciência que o seu apetite, o desejo da carne, ele não pode nos controlar em nada. Nós somos pessoas guiadas pelo Espírito. Há uma luta diária? Sim, há uma luta diária. Mas quem tem que vencer essa luta é o Espírito e não a carne. E tudo que fala de comida, tá falando de prazer. Né? Tá falando daquilo que você quer alimentar. Então, esse autocontrole está totalmente vinculado à sabedoria. Então, tira o foco agora um pouco de sentar à mesa do governante. Você na sua casa, eu com as minhas demandas pessoais, você com as suas demandas pessoais. Como que você está relacionando essa questão, por exemplo, da alimentação com o próprio direcionamento do Espírito Santo? Quando você está ansioso, quando você está no desespero, o que o Espírito Santo está tentando nos falar é assim, tenha esse controle de me render o seu controle. Tenha esse caminho de você, se colocar a faca, é ser pontual nisso, faça alguma coisa. Se prontifique. E fala assim, não, eu vou tomar um posicionamento. O que eu preciso fazer. Só que aí, olha só, ele continua, que aqui que eu tô falando, dá pra gente ficar aqui um tempo, né? Eu sei que essa imagem da faca da garganta é algo, assim, né, vívido, algo que marca a gente, mas é o que ele tá dizendo. Ó, é melhor você pegar e passar essa faquinha aí, porque você, muitas das vezes, a gente fica em doble pensamento e não toma atitude. Então, olha bem onde você está inserido, quem são essas pessoas que representam isso para você nessas mesas que você tem recebido essas propostas. Gente, proposta sim, às vezes pode ser só um jantar na casa de um amigo. Pode ser só um filme que você vai usar, uma pizza, entendeu? Que você vai comer. Pode ser só a coxinha ou pastelzinho, ok? E aí, essa iguaria, como ele fala no versículo 3, ó, não deseja as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Podem ser enganosas. Pode ter muito prato aí que está... muitos vamos ali comer uma pizza de forma muito... que está, como se diz, emboscado. E Deus quer te dar essa sabedoria. E se for necessário você falar, não, hoje não. Ou você já marcou e você vai ter que desmarcar esse compromisso. Que é isso que é passar a faca. Passa a faca. Entendeu? Faça algo. Vocês estão aí, gente? É que o negócio é... Ai, Jesus, minha voz também tá tão diferente, né? Mas amém, vamos lá. Versículo 4 e 5 vai falar aqui justamente a moderação, ó, moderação, que é esse equilíbrio. Como eu tô te falando, é equilíbrio. No trabalho. Se você ler os provérbios anteriores, Provérbios 22 também vai falar um pouco, vai ter um versículo específico sobre isso, como que ele vem em contra da preguiça. A gente sabe disso, né? Não seja, pra gente realmente não ser aquela pessoa preguiçosa. Porém, aqui, ele tá indo também para esse outro lado, que tem gente que trabalha demais. Tem gente que foca demais no trabalho. Então, o equilíbrio é justamente essa régua que vem nos ajustar. Nós não podemos nem estar naquele nível que a gente simplesmente negligente com as nossas responsabilidades e nem colocando esse peso, essa carga, sobrecarregando. Eu acho isso tão interessante, Valéria, porque eu já compartilhei isso em outros momentos. Acho que tem alguns stories e talvez eu já deva ter feito algum post, mas eu creio que alguma live dessas aí da vida eu também já compartilhei. Eu acho isso tão interessante porque quando fala de equilíbrio de trabalho, muitas das vezes eu e você, às vezes perdemos essa perspectiva. O quanto que eu posso trabalhar? Qual seria a quantidade de horas necessárias? Né? Principalmente a gente que é mãe, mulher, dona de casa. A gente também merece um tempo de descanso, também merecemos um tempo para cuidar de nós. E eu lembro que em 2019 eu fiz uma viagem, não sei se minha mãe está aqui online. Ela está me mandando coisa aqui, não sei se ela já entrou nessa live. Mas eu fui visitar minha mãe mora em outro estado aqui nos Estados Unidos, e nós fomos visitar uma fazenda.
E uma fazenda bem assim, dessas fazendas bem antigas. O pessoal de lá, eles são até. Ai, Jesus, você vai querer que eu vou lembrar o nome? Ai. Ah, eles têm a religião deles. Ah, tá. Menonitas. Não sei se vocês já ouviram falar. É tipo menonita. Na verdade, tem até um outro. Acho que é um outro nome. Mas o que? Eles vivem afastados, eles não têm eletricidade, a comida que eles comem é bem diferente. E quando a gente chegou lá, é um lugar bem conhecido, então as famílias você vai lá para conhecer, passeia na horta, tem coisas para brincar, tudo para as crianças, né, divertirem. E aí quando a gente chega já na fazenda, tem uma placa já na entrada assim, falando sobre como as 24 horas devem ser divididas, como eles encaram a vida dessa forma. Então tá lá assim, 8 horas de sono ou descanso, 8 horas de trabalho e 8 horas de recreação. 24 horas. 8 horas bem trabalhadas, é o que né? Depois eu fui perguntar, 8 horas é o suficiente? Eles 8 horas você arando a terra, 8 horas fazendo isso, é muita coisa de trabalho, é muitas horas de trabalho. Aí eu pergunto, Valéria, será que a gente está trabalhando 8 ou a gente está trabalhando 15 que não está valendo por 2 horas de trabalho? Você está entendendo? O desequilíbrio. Quando você fala assim, 8 horas de recreação, o que é recreação? Recreação para mim é isso, eu passar um tempo com a palavra, né? Eu tô ali, tô buscando a Deus, tiro um tempo de oração, um tempo que eu posso ir fazer uma caminhada na rua, um tempo que eu posso dormir, ou descansar, tá ali, ó, descansando, entendeu? Meu corpo. Quando você olha para isso, tá olhando aqui, ó, as riquezas não esgote as suas forças, tentando ser rico. E eu vejo esse parâmetro, você vê o tanto que nós estamos em desequilíbrio, o tanto que nós estamos com falta de moderação no nosso tempo. No nosso tempo, que é aquilo que é mais precioso, aquilo que Deus confiou, que ninguém tem como prestar para você o seu tempo. É o que você tem mais de precioso. O que você está fazendo aqui agora, você está buscando sabedoria. Você está usando o seu tempo de uma forma positiva, de uma forma que você está agregando a sua vida. Ok? Agora, se você só está buscando sabedoria o dia inteiro e não está pondo em prática, também você está errado. Eu também estaria errada. Por quê? Nós estamos falando desse equilíbrio. Então pense sobre isso. A Bíblia vai confrontar quem ama a preguiça, né? Quem quer tirar vantagem do outro através do serviço, sim. Mas também ela vai em contra quem está tentando esgotar as suas forças, colocando em risco a sua saúde, colocando em risco o seu casamento, colocando em risco a saúde da sua família, das suas crianças, a sua saúde mental. Porque hoje em dia, o que acontece? A gente vê o que eu tô aqui num contexto de vida de imigrante que as pessoas realmente focam nessa questão do trabalho, por suas demandas. Então, a gente, como pastores, estamos constantemente guiando essas pessoas, né? Muitas pessoas chegam com várias demandas financeiras. Então, o que elas pensam? Trabalho, 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 trabalho. Só que essa conta, ela vai dobrar. Se você, por exemplo, chega aqui, você tem um filho, você tem uma esposa, e você começa de alguma forma, usar isso contra você mesmo, achando que você tá sendo bom para você. Então, você está esgotando as suas forças com algo que aqui o provérbio está dizendo, ó, não esgote. Aí ele fala assim, na minha versão, tenha bom senso. O que fala na sua versão aí, missionária? No versículo 4. Acho que o microfone... você É. cortou o microfone. Não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. Ok? Quando fala de senso, é você usar o seu juízo. Você precisa fazer uma análise hoje, você que está aqui nessa live, você não está por acaso, e aqueles que vão entrar depois, faz essa matemática aí, dividindo as suas 24 horas por 3 e vê se você está conseguindo dormir as suas 8 horas de sono. Você está conseguindo ter um tempo para você, um tempo que você entra lá no banheiro, sabe? Você lava a cabeça, e você canta, e você hidrata a sua pele, e se você quiser, né, assistir um filme, você consegue. Gente, quando você olha assim, você fala, meu Deus,
8 horas de trabalho mesmo. Se você é uma dona de casa, a gente focando 8 horas, como que o nosso trabalho vai render? A gente consegue manter uma casa em ordem. A gente consegue manter. Se é 8 horas lá no trabalho, se é 8 horas, né, como professora, se é 8 horas, não importa o que seja. E aonde seja. Então, o Espírito Santo assim, eu quero que eu sou essa própria moderação, eu trago equilíbrio na sua vida. Eu trago, é meu interesse que você esteja saudável, equilibrado. E aí ele vai continuar o versículo aqui, a gente viu do 4, né? Ao 5 ele vai concluir esse pensamento, as riquezas desaparecem. Assim como você contempla, ó, elas criam asa e voam. Vão embora. Quando você vê, se você focar só nisso, vai embora. E aí nós vamos para a parte do versículo 6, ok? Aqui ele já deu conselhos de maneiras, lá no começo, os primeiros versículos, de como sentar à mesa diante de um rei. E aqui agora a gente vai ver lá, ó, não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso. Esse invejoso aqui fala das pessoas mesquinhas. Das pessoas que te convidam, mas na verdade elas não querem te convidar. Na verdade, elas não querem nem preparar aquela comida para você. Mas é tanta falcatrua, é tanta falsidade que você pensa que elas querem que você esteja ali. Elas querem, chega a realmente nos lubridiar. Como aquilo foi preparado com muito amor, como aquilo foi preparado sem nenhum interesse. Quando, na verdade, tudo por detrás é um prato só de interesse. Então, olha como é interessante. Não aceite a refeição de um hospedeiro. Ah, mas como que eu não vou aceitar? Aí você está entendendo qual é esse nível de sabedoria que Deus está querendo de mim, de você? Para você não aceitar, o pedido vai vir. O pedido vai vir. E você vai ter que ter a graça do Senhor. A graça do Senhor para você rejeitar. Gente, isso é muito sério. Como eu sinto a presença do Espírito Santo? Porque nós somos movidos a só achar que é só sim, 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 sim. Fala, hoje eu não estou disponível, obrigada. Um outro momento a gente tem esse tempo. Rejeite. Rejeite. E claro que aqui ele tá dando um contexto até um pouco mais profundo de hospedar. Ou seja, não é tão simples, não é um momentinho que você vai ter. 2, 3 minutos ou 1 hora junto comendo. Hospedar fala de ser mais abrangente no tempo, envolve mais coisas, envolve você dormir numa casa. Vocês estão entendendo? Então eu coloquei alguma. Ó, como no começo ele fala de comida e agora ele está falando também sobre a gente resistir a essas pessoas mesquinhas, literalmente na palavra em hebraico seria a pessoas que têm mal olhado. A gente pensa que não, mas existem sim pessoas, né? Ó, são aquelas que parecem encorajar sua participação na refeição, mas na realidade não estão interessadas nisso. Essas iguarias, na verdade, é só farsa. Que o Espírito Santo de Deus nos atine a sua voz, a sua sensibilidade. Para que a gente escute, para que a gente esteja atento. E que nós nos posicionemos para ir essa rejeição. Eu vou rejeitar esse convite. Eu preciso rejeitar. Essa é a direção do Pai, então eu vou rejeitar. Gente, é muito forte. Isso é muito, muito forte. Olha só, seguindo aí. Então, só para você entender o contexto, né? Quando ele fala assim, ó, ele diz, come e beba, mas não fala com sinceridade. Fique à vontade. Né? Eu preparei isso aqui. Quando na verdade não é. Nós temos que, né? Olha o nosso horário, vai embora. Tá vendo, gente? Como tem muita coisa pra gente comer aqui nessa comidinha, nesse banquete do Senhor, nesse café da manhã? Olha, versículo. Ah, eu gosto desse versículo 8, rapidinho, antes da gente ir pra parte 9, que ele fala assim, ó. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará sua cordialidade. Você já sentiu quando um cabelo tá dentro assim da garganta? Um fio de cabelo. Não é ruim, gente. E você começa a querer arrancar aquilo ali. E muitas das vezes pode causar vômito. O que o provérbio
que está dizendo é isso aqui. Pode ser um trenzinho, um fiozinho de nada. Você nem pensa que estaria ali. E isso vai te causar vômito. Então, esteja atento aos convites que você está recebendo. Esteja atento a quem está te convidando, quem está te cercando, quem está realmente interessado em, às vezes, de estar perto de você por simplesmente liberar mentiras do inferno ou trazer confusão a você, confusão à sua mente. Às vezes o Senhor já te deu uma direção e aí vai vir um convite desse para trazer confusão na sua mente. Então, é um tempo de rejeição. Eu vou rejeitar esse convite. Eu preciso desse posicionamento. Olha lá, versículo 9. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Jesus falou sobre isso também. O texto que ele fala, não adianta ficar jogando pérolas aos porcos. É justamente disso. Então, mas, Milka, como é que eu vou saber que aquela pessoa é tola? As nossas ações, elas denunciam o que a gente faz. Você não precisa de uma pessoa vir falar para você que o outro é tolo. Você vê. A pessoa que está fazendo isso, falando que o outro é tolo, ela também é tola. Porque a gente sabe que isso aí não é comportamento de cristão. Então, é pelas ações. Você vê que é uma pessoa que não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com a palavra. Ele está dizendo assim, não fique, não vale a pena ficar conversando com gente que é tola. Ou seja, que despreza os preceitos do Senhor. Não vale a pena. Se essa pessoa vem até você, você vai ser cordial, você vai abençoar, ok? Mas você não vai ficar buscando esse tipo de pessoas. Eu até coloquei aqui, ó, os tolos são contra a sabedoria. E principalmente se envolve alguma crítica contra o seu comportamento. Sim ou não? Porque muitas das vezes a gente não entende o que é o encorajamento. O encorajamento, ou a exortação, melhor dito, a palavra exortação. A gente lê, a gente vê, o exortar. Quem? Não, só Deus pode me exortar. Ok? Como que a gente, quando Paulo fala pra gente exortar uma outra, o que está dizendo? Encorajar, a trazer esse encorajamento em áreas que eu sou débil, que eu tenho necessidade. Eu não sou boa em tudo, eu não faço tudo correto. Eu preciso, né? Por isso que o casamento é uma das pessoas que a gente mais se afia um ao outro por conta disso. Porque eu vejo a necessidade do outro, eu vejo a debilidade do outro e eu vou estar sempre ali, confrontando em amor e aprimorando. Sim ou não? E aí, quando ele fala aqui, ó, o tolo, ele é contra isso. Ele é contra a sabedoria. Ele se acha dono da verdade. E ele não consegue colocar esse olhar dentro de si, essa introspectiva, para realmente ver, será que eu estou levando Deus a sério? Será que eu realmente, aquilo que eu estou aprendendo, as verdades que eu tenho aprendido sobre a palavra, eu tenho colocado a sério? E às vezes, não estou falando, a gente pode até levar para esse cunho moral. Porque muitas pessoas ainda não são, né, não tiveram encontro com a verdade, mas tem princípios morais que muitas pessoas também continuam na tolice. Elas não querem aprender. Elas não querem caminhar. Então, esse versículo 9 fala justamente sobre isso. Eu sei que nós vamos ter que adiantar, gente. Eu queria poder explicar um por um, mas coisas que falam muito, né? Estão marcando o meu coração. Aqui, por exemplo, ó, não mude o lugar antigo, os marcos de propriedade. Isso é tão interessante porque fala da justiça social. Quando fala dos órfãos, das viúvas, está falando das pessoas, né, que tem que são impotentes, né? Pessoas socialmente impotentes. E ele é tão lindo saber que ele mesmo fala assim, existe um defensor. Existe um defensor da sua causa. Existe um redentor. E essa palavra aqui no original é justamente empregado ao nome do Senhor, Javé. O próprio Deus, ele vem e defende a sua causa. Ele é a sua justiça. Então, se alguém está vindo
e tirando esses marcos, né? Que aí fala já dessa invasão, de realmente de roubar. Quando fala de tirar esses marcos da propriedade, sim, está falando de ser infiel. E ele está dizendo, o próprio Deus o defenderá. Então, eu não sei qual é a causa que você precisa hoje, mas saiba que existe um defensor, que existe um redentor. Pegue isso para você e agarre nisso aqui, sabendo que o Senhor é quem vai defender a sua causa. É o Senhor. Independente da injustiça, como ele está usando aqui, esse grupo social, o órfão. Quem defende o órfão? Quem defende a viúva? Quem defende a viúva? E ele está dizendo, eu próprio, né? O próprio Redentor. Seguimos aqui com a parte do 12. Olha só, que é o que eu disse que existe uma parte desse provérbios que está valorizando a disciplina. E nós vamos ver essa parte aqui que ele vai falar sobre, dedica a disciplina o seu coração e os seus ouvidos a palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Gente, a disciplina faz parte de qualquer, crescimento. Não tem como a gente crescer sem que alguém venha e aponte o nosso erro. Claro que tudo isso aqui é com amor, é com graça, é com verdade. Tá falando dessa autoridade do pai, né? Do pai vir e ensinar a criança. Ele tá dizendo, se você não castigar, se você não disciplinar, você tá fazendo um mal para isso, para a criança. Por quê? Eu já fui criança. Eu nasci pecadora criança. Meu esposo sempre fala isso. Fala assim, nós estamos... acho que agora eu esqueci qual é o nome do pregador antigo, que ele fala justamente, ensine os seus filhos saber, e seus filhos precisam saber que eles são pecadores. Entendeu? A correção vem, alguém está perguntando, a Alba está perguntando qual é o texto, nós estamos em Provérbios 23, e eu estou lendo agora o 13, estou explicando o 13, quando ele fala, castigue você mesmo com a vara, e assim você livrará da sepultura. A Bíblia aqui não está fazendo alusão a espancamento, não está fazendo alusão a você usar da violência, ok? Não é disso. Se nós estamos falando de moderação, você vai corrigir seus filhos com moderação. O contexto todinho, não tem como. Não tem como você espancar e dizer que você está amando. Não é isso. Tá? Ele está dizendo para você não evitar a disciplina, porque é a disciplina que vai trazer esse direcionamento. Assim o próprio Deus faz conosco. Então, quando fala sobre se a gente reter essa disciplina, reter essa instrução, na verdade, a instrução é um ato de salvar aquela vida. Por isso está dizendo, se você não corrigir, vai morrer. E esse morrer é isso, vai se perder. Uma pessoa que não tem sabedoria, ela já perdeu a vida, mesmo estando viva. Entendeu? Então, é mais fácil você apresentar a sabedoria, olha, esse é o caminho. Dói. Dói porque você fez, mas agora o papai está ensinando, mamãe está corrigindo você. Eu sempre falo, às vezes com as crianças aqui, esse é um termo que eu uso muito, corrigir. Quando às vezes vou tirar, né, então durante um mês, vocês não vão ter hora livre no fim de semana para eletrônico. É uma correção. Então eu falo, vocês estão sendo corrigidos por conta disso. Para que vocês pensem, para que vocês reflitam. Então, e a gente... E muitas das vezes, qual é a nossa inclinação? De não querer disciplinar, de não querer corrigir. Porque é muito mais fácil, se a gente for para parar para pensar, né? E aqui não. O Senhor está dizendo, faça, está nas suas mãos. Em amor, mais faças. Com moderação, com bondade, com gentileza. Não abra mão de disciplinar. Podemos seguir? Vocês estão aí? Quem tá pegando as verdades aí do Senhor? Dê um glória aí. O 13 e o 16, ele continua falando justamente com isso. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Pensa, aqui, quando você lê Provérbios, lembra que é um professor ensinando. E quem são os alunos? Eu, você. Então aqui ele estava dando direção e de repente ele fala assim, meu filho, quem é meu filho? Ele está falando para mim, está falando para você. Como é bom, eu estou ensinando esse tanto de coisa aqui para vocês. Imagina, né, Salomão falando assim,
Tô ensinando esse tanto de coisa aqui pra vocês. Vocês estão aprendendo? Vocês estão pegando aí? Sabe? E aí ele fala assim, ó, poxa, meu coração, meu filho, se o seu coração for sábio, meu coração se alegrará, sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Vocês estão pegando aí? É isso que ele está dizendo, né? Essa alegria do professor depende se o aluno está entendendo. Porque eu só tá falando aqui, só o Espírito Santo falar e você não obedecer, não adiantou muita coisa. Então, quando ele vem do nada, ele, ai, meu coração se alegra se você entender essas verdades. É como ele parasse tudo e falasse assim, ó, se você não tá compreendendo, para um pouquinho. Aí você começa de novo a falar, não, o que o senhor falou mesmo? Nossa, o senhor falou de eu passar uma faca na minha garganta, ou seja, eu vou ter que fazer um posicionamento nessa área. Agora o senhor está falando também que eu vou ter que refrear os meus desejos da minha carne, os meus apetites. Você tem que estar revisando. Revisa, porque está dizendo assim, ó, se você, meu filho, se o seu coração for sábio, a alegria é contagiante, saber que você está na direção que o Senhor quer que você ande, que você caminhe. Porque não tem como um sábio não alegrar a Deus. Não tem como um sábio não ser bem-sucedido. E esse bem-sucedido, essa sucessão não é o sucesso da terra. Não é o que os homens veem como sucesso. Nós estamos falando do sucesso do reino de Deus. Então, essa parada aqui do provérbio, isso é isso, meu filho, né? E aí ele vem com 17, que é um clássico. Isso aqui, quem nunca teve nessa situação, meu filho? De pegar e falar assim, ah, eu vou invejar o coração dos pecadores. Olha fulano, olha Beltrano. Faz tudo de errado lá na igreja. O pastor não corrige, Deus não corrige, o Espírito Santo não corrige. E tá tudo bem. Entendeu? E aí ele chega aqui nessa. Não, ele tá lembrando, não inveja os pecadores, seu coração. Melhor será que tema. Ou seja, a força que você vai usar para invejar, use a força para obedecer. Ó. A energia, porque leva a mesma energia de pensamento. A força que você vai fazer para invejar alguém, use essa força para você falar: não, eu quero obedecer ao Senhor. Quero saber o que Deus tem para mim hoje. E é isso que ele está dizendo aqui. Melhor será que você tema ao Senhor. O que é temer a Deus? É levar Deus a sério. Não preocupe com aquilo que você ainda não aprendeu da Bíblia. Preocupe com aquilo que você já aprendeu. Eu já aprendi e não estou colocando em prática. Entendeu? Porque, eu não sei toda a Bíblia, pastora. Eu não sei. Não, mas o que você sabe? Na verdade, Jesus até ele fez um resumão, porque tipo assim, ó, gente, não precisa ficar preocupado em saber muita coisa, nananana. Duas coisinhas. Me ame acima de tudo e ame o teu próximo. Próximo como a ti mesmo. Pronto. Então, vamos focar nisso. Vamos focar em fazer isso. E os pormenores o Senhor vai encarregando de nos ajudar. E aí ele está dizendo, voltando ao que ele fala, não inveje os pecadores. O salmista Davi, um dia ele fez essa oração, tanto no Salmo 37, no Salmo 73, ele vai fazer esse confessionário e fala, quando eu comecei a olhar para a vida do ímpio, eu tremi nas bases. Tremi. Eu tremi porque eu vi que ele estava prosperando, que tudo que ele fazia, e eu via que estava fazendo errado e estava indo certo. Estava indo tudo bem. O que é ir certo para você? O que é bem para você? E por quanto tempo? O que é ir bem? 60 anos na Terra? 70 anos na Terra? Isso é ir bem? Você vê assim, não, aquela pessoa foi, e Deus não entrou com justiça, Deus não fez nada. Será? Toda vez que eu e você pensamos isso, e é bonito saber que Davi pensou, porque ele é humano como a gente. Mas o que o Senhor está dizendo assim, você está me vendo como injusto. Eu ver meu pai como injusto, né? Quantas vezes já ouvi meus meninos, mãe, você está sendo injusta. Mãe, isso não é justo. Escuto direto dos meus meninos, que eles se sentem injustiçados. Se já fere a gente, a gente fala assim, poxa, eu tô sendo injusta. Não, mas minha intenção não é essa. Minha intenção, pelo contrário, eu tô tentando fazer justiça. Agora imagina Deus, quando eu e você fala assim, não, Deus não tá fazendo justiça. Não, Deus não tá sendo justo. Se é algo que isso é
do caráter dele. Se tem uma coisa que Deus é justo. Nada, nada, absolutamente nada, nenhuma respiração minha e sua passa despercebido do Senhor. E é ele, a forma dele, o tempo dele. Aquilo que para mim parece ser justiça, para Deus pode ser ainda injustiça. Porque na verdade é. Então deixa o Senhor fazer do jeito dele, no tempo dele. E você guardar o coração como o salmista termina os salmos dele falando isso. Não, mas eu vou olhar para ti. Não, Senhor, não tô perdido. Não, deixa eu voltar o meu olhar para ti. E eu e você voltarmos o nosso olhar para o Senhor. Como tá nosso horário aí, minha filha? Mais 10 minutinhos e a gente conclui. Então, justamente sobre isso. O salmista olhou para o ímpio e viu, né? Parecia ter uma vida, nossa, muito favorável. O Senhor está comigo. O Senhor está com aquela pessoa que está fazendo só a desonestidade. E nós estamos falando, gente, no meio cristão mesmo. Infelizmente, nós estamos tendo muitas injustiças, né, no nosso meio. Muita gente impiedosa, né? Então, olhe para o Senhor. Ele está dizendo aqui, justamente, não inveje o coração dessas pessoas. Não inveje. Se você tem certeza que essa pessoa não está cumprindo o princípio do Senhor, está fazendo coisas que não estão respaldadas pela palavra, isso é diante de Deus. Porque não é diante do que o homem fala. Porque o homem pode falar muita coisa. Os homens podem falar muita coisa. A gente tem que lembrar do grande dia. O grande dia, assim, é ele lá, que não vai ter dois lados da história. É só o lado da história de Deus. Porque eu digo, tem três lados. O lado seu, o lado da pessoa e o lado de Deus. Se o seu lado bater com o lado de Deus, ó, very good. Como a gente brinca. Very good. Falei very good igual a gente zoa com os brasileiros. Mas se não, ajuste. Porque o grande dia virá. E ele continua falando assim, ó. Ele fala, se você não invejar as pessoas, ó, se você agir assim, certamente haverá bom futuro para você. Ou seja, se você guardar o seu coração de ficar pensando nessas coisas, de ficar tendo inveja de quem só tá aparentando que está fazendo a coisa certa, não foca. Se você não focar nisso, você vai ter sucesso. Você vai continuar caminhando em sabedoria. O que mais que eu posso falar aqui de algo gente, seria interessante falar um pouquinho rapidinho para a gente concluir. Sobre a questão da bebida. Talvez um dos provérbios que mais vai falar diretamente sobre isso, porque a gente recebe muita pergunta sobre isso. Sobre a questão da bebida, da glutonaria, né? Então, olha só, o versículo 19, o versículo... Deixa eu ver aqui... Até o mesmo, o 17, 18, ele começa, aí o 19 ele fala... não onde com quem se encharca de vinho, nem com quem se empanturram de carne. Você tá vendo? Que o problema não é só quem bebe o vinho. Porque às vezes a gente foca muito nisso. Nós não vamos entrar nesse mérito, é pecado, não é pecado. Nós estamos aqui quer dizer que os dois não é para você fazer. Nem para beber o vinho e nem para empanturrar de carne. Ok? Então, pois os bêbados e os glutões, gente, tá aí a resposta, ó, se empobrecerão. Quem quer ser pobre? Levanta a mão e dá glória a Deus aí. Ninguém. Todo mundo que bebe, todo mundo que come desfreadamente vai ser pobre? Não, mas a chance é muito grande. Porque você está direcionando o seu dinheiro, as suas finanças, para algo que não vai ter retorno. E ele está dizendo que você vai ficar pobre. Principalmente se desenvolver um vício. Entende? Então, o proverbista está falando disso. Tá justamente falando que o beberrão e o comilão, ele não tem o quê? O autocontrole. Que é o nosso assunto lá de cima, que a gente começou aí falando que a coluna deste provérbio 23 é a moderação, é o autocontrole, ok? Ó, os vícios tendem à pobreza. As pessoas ficam como? As despesas aumentam, né? Porque é um vício, você tem que suprir aquilo. Como ele fala da questão da carne. Pessoa que quer comer toda hora, tá na rua, quer comer, gasta. É a mesma coisa, gente. A gente tem que ser franco, a gente tem que pensar na nossa realidade. Talvez você não bebe, né?
Como se diz, eu não bebo vinho, então não é pra mim isso aqui. Ah, ok, mas toda hora que você passa em frente, uma padaria, você tem que comprar uma coxinha e um brigadeiro. E sabendo que isso não cabe no seu orçamento, que é o pior ainda. Entendeu? Enfim, a gente tem que trazer para essa consciência. Então, ó, pessoas improdutivas, sonolentas, desequilibradas, desprovidas de autoestima, porque quando você está lidando com isso, você fica desprovido disso mesmo. Ok? Que é um sinal do quê? Pobreza. Isso é pobreza. Sinal de pobreza. Ninguém quer ser pobre. Então, ele, inclusive, ele vai terminar esse texto falando sobre isso, ok? Sobre a importância. Eu acho que nesse ponto aqui, ele não está realmente proibindo, não pode fazer isso, não pode beber, porque lá em cima, ou nos outros provérbios antigos, ele vai falar, né, que o vinho traz alegria e tudo. Então, nós não vamos entrar nesse contexto de, é proibido, não é proibido, sua denominação proíbe, não proíbe. Não é isso. A questão é, se não há esse equilíbrio, tanto de um lado como do outro, como a questão da própria alimentação, está errado. Deus não quer isso para mim e para você. Ele até pergunta de quem são os ais, de quem são essas tristezas, né? Que aqueles versículos ali, da parte do versículo 29, é justamente falando disso. O beberrão, né? Aquele que está no alcoolismo, ele fica preso. Esses ais são disso. Quantas angústias. Você pode conversar com a pessoa que já viveu, que já foi alcoólatra, e para ela ter saído dessa vida, o tanto que foi difícil. Que realmente é só o poder do Senhor, né? E a ajuda da família. Então, o que o Senhor está querendo dizer com tudo isso para nós? A gente teria ali tem uma parte ali entre um meio agora do versículo 22, que ele vai falar para a gente não desprezar o conselho do pai, o conselho da mãe. Por que ele fala essa referência? Porque são pessoas que já viveram a experiência, gente. A sabedoria vem através da experiência. E como é melhor você aprender com o erro do outro? Você aprende mais rápido. Entendeu? Você vê uma pessoa sendo eletrocutada ali, você não vai botar sua mão. Você já viu que o outro morreu. Aí você fica assim, não, eu não vou fazer isso. Ele tá lembrando, ele fala assim, será que você tem lembrado os conselhos do seu pai, da sua mãe? E ele fala até a questão do cabelo da mãe, né? Porque tá falando da idade. Tá lembrando. Lembra que a tua mãe já passou por muita coisa. Lembra que o teu pai já passou por muita coisa. Eles são perfeitos? Eles acertaram em tudo? Não. Mas algum nível de sabedoria eles alcançaram nessa vida. Então, pare e ouça. Pare e busque ajuda. Pare e diz, eu quero se eu me tornar cada dia mais sábio. Esse é o desejo do coração de Deus. Por isso que uma jornada não vai terminar, né? Quando acabou agora, a missionária acabou agora, dia 31 acabou a jornada. Todo mundo aqui é sábio. Não, essa jornada até chegar no céu. Dia após dia, sendo acrescentado essas verdades. Gente, eu espero que de alguma forma eu possa ter trazido um esclarecimento sobre esses versículos. E você também pode continuar ali aprofundando, deixando o Senhor conversar, deixando o Senhor ministrar o seu coração. E a gente vê que todo dia tem essa porção. Eu faço isso, uso os provérbios por conta disso, porque a gente lembra, não é a minha porção. Não quer dizer que a gente só possa ficar em provérbios, pelo contrário. A gente tem que explanar toda a palavra. Mas é muito prático com aquilo que a gente tem na nossa vida, né? Esses assuntos, como eu falei, é a busca da sabedoria, como você lida com dinheiro, como você lida com pessoas. Você está vendo aqui, né, o valor do relacionamento que a gente dá, ele oferece esses conselhos. Pô, eu não vou ficar sentando numa mesa onde eu tô vendo que a pessoa só tem interesse. Entende? Então, é isso, missionária. Tenho certeza que de alguma forma, com cada um aqui, uma parte ou outra pode ter chamado mais atenção, né? O Senhor pode ter trago mais entendimento para cada um, e é isso que é lindo, porque o Senhor trabalha. Talvez a minha parte seja a questão do tempo, né? Então, estou dizendo um exemplo, pode ser, mas para laços pode ser a questão do trabalho, a outra pode ser a questão da disciplina com os filhos, enfim. Todos nós somos supridos, né, na mesa do Pai. Amém. Pastora Milka, eu não tenho dúvida alguma. Na verdade, comigo falou em vários aspectos, não num só.
Eu fui gulosa da sabedoria e eu me aprofundei, vou me aprofundar mais ainda. Gente, a palavra-chave de hoje, ordem, né? É equilíbrio e moderação. A Moderação. pastora Milka, quando começou, que ela não foi assim uma escolha. Eu não li o provérbio e fiquei imaginando, esse é com fulano, esse não. Na Foi o verdade, esse é Senhor que outro foi. dia. Você me deu outro dia e eu falei, eu só posso dia 25. Lembra? Eu E o não dia podia. 25 não era o provérbio 25. Então, tipo assim, não foi, eu vou pegar esse dia para pegar esse provérbio. É, Não, não, foi de foi. Deus mesmo. Foi, e aí 2 dias atrás, quando eu estava levando as crianças, a gente leu a primeira parte. Esses dos banquetes foi onde eu li com as crianças. E aí, estudando, eu falei, nossa, que legal. Ou seja, já revi esses dias. E aí, quando eu comecei a ver essa parte, eu falei, gente, muita moderação aqui. Que coisa engraçada. Mas como é que é? Jesuscidência? Cristo... Jesuscidência, cristocidência, assim que eu falo. Aí, é isso aí, porque coincidência não foi, mas já realmente estava na agenda de Deus. Ele queria falar conosco, gente, dessa forma simples, que deu para entender. Eu estava conversando outro dia com uma amiga que entende muito da Bíblia, e ela falou comigo assim: olha, muito obrigada por trazer essa jornada, porque realmente Provérbio era um livro difícil para eu entender. E Olha, aqui está sendo assim, esmiuçado, né? Então, está sendo aplicada a palavra no nosso dia a dia, realmente tem agregado muito valor. amém. Pastor, eu não tenho dúvidas de que eu não fiquei sozinha aí me alimentando. Eu tenho certeza que muitas pessoas, se o pessoal quiser escrevendo eu aqui, ó, quem foi É, abençoado? Diz pra gente aí. Vamos ver o termômetro aqui. Não sim, precisa e é escrever muita legal, coisa, você não. pode, depois no final a gente pode tirar uma foto aqui e o pessoal escrever qual foi o provérbio que te marcou, qual a explicação, alguma frase que você pegou aqui e que realmente trouxe, né, um impacto no seu coração. Marca, tem coisas que você tá assim, tá prestando atenção em tudo, mas tem umas que ressaltam, assim, você fala, não, isso agora foi para É, mim, isso aqui agora os olhos, não salta os é olhos. salto. Então você pode, e aí a gente Ó, o você marca lá o pessoal, nosso Instagram e compartilha. Amém, Carmen. Amém, amém. Ah, glória a o Deus. Ó, a pessoal Lúcia, já Luciana. começou. Isso, olha que Tati, bênção. Ai, Mari. gente, Aí, olha. tá vendo? Glória a Deus. Pastora Daí. É o seu esposo, né, pastora? É, É pastora é o Daí. meu esposo. Glória ao Pai. Olha, gente, olha que coisa mais linda. Pastor, isso é muito bom. Eu sei Aí, que a aí. senhora não precisa disso, mas faz bem para a nossa alma. A gente vê que Sim, a tá. gente foi, né, usado pelo Senhor. Verdade. Glória ao Ah, Pai. gente, que bênção, que bênção. Pastora, mais uma vez eu só posso agradecer, né? Amém. Eu não tenho outra palavra, a palavra de ordem é gratidão. Gente, olha só, eu vou colocar lá no convite aqui no Instagram os 4 pilares que a pastora mencionou aqui Amém. para nós, porque a live não vai ficar salva aqui no Instagram, ela só vai lá para o canal no YouTube, qual que é? Missionária Valéria Dias. Facinho, eu te convido, mas eu vou só falar aqui os 4 pilares, se você pegou depois. Os Sim. perigos da riqueza, o valor da sabedoria, a importância da disciplina e o valor dos relacionamentos. Yeah. Então, foram os 4 pilares que ela trouxe muito bem explicado. Eu tenho certeza que agregou muito valor. Olha, Amém. gente, que benção. A Tatiana falou que entrou no Insta e deparou com você Uau. aqui, que você é benção. Louvado seja o Senhor. Lindona, Tati. Olha que legal. Gente, eu A louvo a Deus. Fabiola também está escrevendo aí, ó. Eu sou prova viva disso. Eu via a vida de uma pessoa da minha família de prostituição, as consequências. Não, e aqui a gente nem entrou. Tem uma parte que fala aqui sobre também a mulher adúltera. Eu conheci Jesus, sabia que não queria aquela vida para mim. Deus me deu um Oh, casamento. meu Deus. Bendito seja o Senhor. Amém. Foi bênção Gente, demais. é esse poder transformador da palavra, né, pastora Milka? É esse poder transformador. E eu fico muito feliz, gente, porque Deus nos deu de presente a pastora Milka. Deu para mim, deu para você. Se você conhece pessoalmente, se não conhece, se você só conhece da rede social. Porque o que, que acontece? Ela tem essa leveza no falar. Né? E eu falo que Deus me presenteou com a amizade da pastora Milka, porque a gente está distante, não se fala todo dia, mas eu sei que se eu precisar, ela está ali.
né? E é Deus que faz isso. Então, quando você tem um propósito de fazer a obra do Senhor com integridade, com singeleza de coração, o Senhor vai te apresentando pessoas. E a pastora Milka foi isso. Deus me apresentou e eu falo, olha, vale a pena. Você que é daqui, né, do meu Insta, do meu perfil, ainda não conhece, vale a pena, clica aí na setinha. É Milka da Costa, a pastora Milka da Costa, você vai lá, olha, com certeza você vai ser abençoado. Eu fui muito abençoada para a minha vida, tive a oportunidade de levar uma palestra, peguei o conhecimento de uma palestra que ela deu aqui online, na nossa live. Eu peguei os ensinamentos dela. É isso aí, é isso aí. E eu estava bem nervosa, pastor. Meu esposo é seu fã. Eu estava bem nervosa. Falei, gente, eu não tenho muito hábito. Aí ela pegou e falou comigo assim: obrigada, Tati. A Tati falou, obrigada pela jornada. Tá me seguindo. Que bom, que bom. Que lindo, porque o nosso propósito é esse, levar a palavra de Deus. Aí eu meio nervosa, pastora, porque não é meu ambiente, assim, sim, né? sim, sim. Eu sou falante, mas para estar na frente. Aí meu esposo, ó, assiste a live da pastora Milka. E foi realmente. Pronto, recapitulação, vamos recapitular, isso aí. É verdade, foi uma bênção. A pastora Milka agora vai estar nos despedindo com uma oração. Coloque aí qual área da sua vida, né? Provérbios, ela falou 4, mas Deus pode ter falado com você em outros, pode ter falado em um, pode ter falado mais de um. Coloque aí diante do altar do Senhor. Amém. O que amém. Você precisa melhorar? Na verdade, a gente precisa melhorar em tudo. Mas qual parte que está desequilibrada? Sim. É equilíbrio e moderação. Sim. A frase de hoje, Sim. Equilíbrio e moderação. Eu falo com os meus filhos que nem crente demais a gente pode ser. Ó, equilíbrio, né? A gente não pode ir muito ávido ao pote, porque depois a gente pode se decepcionar. Mas se você tiver equilíbrio no Senhor, tudo vai Sim. bem. É isso mesmo, Maria Pastora, o exemplo arrasta a multidão. E a pastora Milka tem feito isso. Ela tem, pelo exemplo, né, uma benção. Ah, minha esposa está me lembrando. Quem vai printar para nós aí? Ah, tá. Vou desativar esse consegue comentário. desativar os comentários, que daí a gente tira. Aí. Será que foi? Foi, né? Vocês têm que ser rápido aí, gente. Pois é, porque o que acontece? Eu acho que foi. Alguém fala pra gente se foi. É isso aí, Tatiana. A gente não precisa conhecer a pastora Milka pessoalmente, embora é o meu desejo, gente. Vamos ter oportunidade. E Deus tem realizado uns desejos assim. A gente tem até que tomar cuidado com o que a gente pede ao Senhor, porque Ele realiza. Mas ainda que a gente não conheça pessoalmente, a gente pode ir seguindo ela aí e sendo realmente renovado pelo Senhor, tendo uma nova perspectiva, porque ela consegue fazer isso. Isso aqui não é rasgação de seda. Quem me conhece de pertinho sabe que eu não sei fazer isso, não gosto que façam comigo e eu também não sei fazer. Mas, na verdade, quando eu comecei esse projeto, Deus falou que Ele me apresentaria pessoas. Então, a gente tem que dar honra a quem tem honra. Pastora Milka, pode fazer suas considerações finais. Olha, muito obrigada por ter mudado a sua agenda aí, ter dado o seu jeito, como você falou, e ter atendido o convite do Senhor. Na verdade, não foi meu convite, você sabe disso, mas o Senhor te convidou. Foi por isso até que você aceitou, entendeu isso? E aí pode fazer suas considerações e nos despedir com uma oração, por favor. Amém, amém. Eu agradeço já desde antemão por esse tempo, porque eu sei que é muito rico. A gente não tem a dimensão das sementes que foram lançadas aqui, o que vai produzir. Pode ter sido uma frase que eu falei aqui e que vai mudar, né? Realmente abriu algo na sua mente, você vai começar a ver coisas diferentes que você não imaginava. Pode ter vindo com uma direção mesmo, claro, do Senhor. Não sei o que você orou ao Senhor. E pode ser que a gente, discursando a palavra, trouxe esse direcionamento claro. Talvez você precisava de a força de alguém que falasse assim, é tempo de você rejeitar essas propostas. E eu vim aqui, como a serva do Senhor, te lembrar, sim, é tempo de você rejeitar, sim, mesas. É tempo, sim, de você rejeitar muitas conversas, como a gente acabou de ver aqui nesse Provérbios, né? Que você está vendo que não foi de uma forma aleatória, mas no céu tinha já um propósito. Então,
Que lindo. Então eu quero agradecer que o Senhor continue mesmo, missionária Valéria, te usando dessa forma também simples, porque a sabedoria está com o simples. Ela mora com o simples, ela mora com gente simples, com gente humilde. Então, né, permaneça, persevere em todos os outros projetos que o Senhor for confiar na sua vida. E nós estamos aqui, esse é o nosso papel, está fortalecendo a vida uma da outra, tirando esse tempo. E se você foi abençoado, se você de alguma forma foi encorajada, marque alguém, ou às vezes encaminhe, se você fala, gente, aquela pessoa veio com o seu coração, fala, meu Deus, isso aqui pode fazer sentido, ou você está conversando sobre isso com alguém esses dias. Não acontece quando você está assim, meu Deus, eu estava conversando isso com minha amiga, e agora a palavra do Senhor vem e fala. Vai, encaminha essa live, né? No caso, vai estar lá no YouTube, né, pastor missionário? Então, você pode ir lá, enfim, faça alguma coisa para você edificar a vida de alguém. É esse a minha missão aqui. O meu propósito aqui também está te encorajando, tá bom? Mas lembrando que o maior encorajador é o Espírito Santo. Ele que tem esse desejo de nos guiar à sua verdade e de nos tornar pessoas sábias, pessoas que realmente prezam por aquilo que ele nos ensina. Podemos orar? Sim, amém? Por favor. Pai querido, Senhor, nós reconhecemos que o teu caminho é perfeito, Pai. Nós reconhecemos que a tua palavra, Senhor, é o Senhor se revelando a nós. É o teu coração vindo ao encontro ao nosso coração, Pai. E eu tenho esse entendimento que todas as vezes que nós nos comprometemos em buscar ao Senhor, Pai, através da tua palavra, o Senhor se revela a nós. O Senhor fala conosco. O Senhor não tem desejo de se ocultar de nós, de que essas verdades aqui sejam obscuras. Não, pelo contrário, Senhor, elas são vidas. Elas são vida, elas trazem direcionamento, elas trazem, Senhor, um posicionamento. E nós fomos, de alguma forma, aqui endireitados em muitas áreas. Pai, nos traz esse equilíbrio, nos traga essa moderação nos nossos relacionamentos, como nós lidamos com o dinheiro, como nós lidamos com o tempo, como nós lidamos com as ofertas que vêm, as propostas que vêm, Senhor. Que nós possamos realmente alegrar o seu coração por estar ouvindo o Senhor que é mestre. O proverbista que ele diz, eu me alegro quando vejo que vocês estão aplicando isso. Mas eu fico imaginando o Senhor como o soberano, como o Senhor, Pai, se alegra em saber que tem um filho, uma filha que atende, que está ali conectado com o Senhor e que deseja te obedecer, fazer aquilo que o Senhor deseja, Pai. Por isso, abençoe cada uma das pessoas que estão aqui, aqueles que ainda vão ser alcançados através dessa live, Senhor, que eles possam encontrar em Ti esse equilíbrio, que eles possam encontrar em Ti, Senhor, essa moderação de atitudes, Pai. No falar, no andar, no comprar, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, Pai. Em tudo. Assim eu te peço e agradeço no teu nome, que é precioso, Senhor. O mais sábio de todos, a fonte da nossa sabedoria. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Sejam todos vocês abençoados. Eu convido você, amanhã vai ter uma pessoa muito especial aqui na nossa live. Começa às 8h30 aqui pelo Instagram. Seja bem-vindo à nossa jornada de sabedoria. Pastora Milka. Beijo, querida. Até a próxima. Eis-me aqui, se precisar de alguma coisa, tem uma amiga aqui no Brasil. Deus te Amém. abençoe. Tchau, tchau, gente.